Olá a todos que estão inscritos nesse canal, que me acompanham. Hoje gostaria de refletir com vocês a respeito de algo que pode acontecer com cada um de nós, né? Depende, assim, da intensidade, do grau, da frequência, que é o quê? Que é a instabilidade emocional. Nós estamos vivendo uma situação, um momento na nossa sociedade de conflitos entre nações, de pendências, de situações de divisões de país, de ideias, de ideologias, uma situação extremamente instável. E essa situação, ela pode, sem dúvida nenhuma, criar uma base para que alguns conflitos que já existam se agravem ou comecem a se estabelecer. Lógico que deve-se levar em conta muito a frequência como isso ocorre, a situação em que ocorre, nós já vamos discorrer um pouquinho e as dúvidas que vocês tiverem, coloquem e me perguntem, complementem, e vamos juntos. Bom, o que é a instabilidade emocional? É um estado caracterizado por variações intensas e frequentes de humor, né? Então, aquela pessoa assim que uma hora está super alegre, não sabe por quê, outra hora está muito triste ou muito raivosa, sem ter muita razão visível para que isso ocorra. Essas intensas e frequentes crises de humor, de oscilação de humor, pode causar impactos assim muito significativos na qualidade de vida dessa pessoa, né? Tanto nos relacionamentos com as outras pessoas e na pessoa mesma, porque ela tem reações que muitas vezes são inesperadas nelas e são impulsivas e ela não consegue controlar ou muitas vezes não consegue nem compreender, né? Então, assim, a gravidade desse problema, ou se existe essa gravidade, é necessário que realmente se busque as causas e se busque tratamento para isso. Entre os principais fatores que podem contribuir para essa instabilidade emocional, destacam-se o quê? O estresse do dia a dia, traumas emocionais, desequilíbrios químicos cerebrais e problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão, que podem realmente estar se agravando e estar realmente se modificando para outras doenças, como é, às vezes, um quadro de depressão que começa e ele vai se agravando e vai tendo outros sintomas, outras intercorrências, né? Então, assim, o que nós vamos ver também? As questões genéticas, né, que são apontadas pela psicologia, pela neurologia, e ambientais que podem realmente estar influenciando no desenvolvimento desse caso. Então, estas consequências são devastadoras, afetando não só o bem-estar dessa pessoa, mas de todas as pessoas com as quais ela se relaciona. No trabalho, em casa, o parceiro afetivo. Então, assim, porque esses sintomas, irritabilidade, tristeza profunda, ansiedade constante, falta de concentração, falta de controle, insônia, afeta todas as pessoas também. Então, assim, é um problema sério, né?
que a gente precisa identificar. Identificar o quê? Se é um episódio só que a pessoa está passando, é episódio de trauma, um episódio de luto, um episódio de conflito na própria nação, coisas assim, isso realmente pode estar acontecendo dentro de um quadro que, dentro da normalidade mesmo, dentro assim, de uma situação que poderia ser previsível. Sem dúvida nenhuma, é algo que pode ser revertido e o vai ser revertido. Mas quando nós notamos que é uma constante, que isso ocorre com uma frequência, a frequência, o tempo que ocorre, o que se já fez e o que não fez. Então, o que já fez, às vezes, não funcionou a contento, precisa ser feito mais alguma coisa, né? Então, assim, as causas desse desequilíbrio emocional, elas podem variar, né? Como eu já disse para vocês, questões biológicas, questões genéticas, situações ambientais. Tá. Então, assim, quais são os sintomas? O que ocorre com essa pessoa? Né? Essa pessoa tem extrema volatilidade, né? Ela é volátil, sentimental. Também conhecida, quer dizer, é um tipo de quadro de neurótico, um tipo de quadro de uma doença. Essa característica de indivíduos muito afetados, ela faz parte de modelos de algumas já qualificações dentro da doença mental, né? Então, assim, inclusive, esse quadro também faz parte de várias doenças, algumas e várias, o transtorno de personalidade limítrofe, as questões de bipolaridade, né? Então, assim, as pessoas podem estar dentro desse quadro que precisa ser diagnosticado, né? O que acontece com essas pessoas? Elas reagem de maneira inesperada, quando o indivíduo se comporta de maneira muito diferente do que seria esperado em determinada situação. A pessoa fica alegre demais, ou daqui a pouco a pessoa fica triste demais, a pessoa se irrita demais com alguma coisa corriqueira e ela perde um pouco o controle, ela é extremamente impulsiva nas suas reações, né? Quando a pessoa ri demais de alguma coisa, quando a pessoa chora muito, né? Então, assim, esse passar de uma emoção para outra é algo que acontece com todos nós. Mas o que nós temos certo controle como nós exteriorizamos. Uma coisa é sentir, nós seres humanos sentimos as emoções de tristeza, de raiva, mas a maneira como nós exteriorizamos, quando ela passa pelo nosso funil, quando ela passa pela nossa consciência, quando ela passa pela nossa razão, quer dizer, sempre a razão ligada ao coração, o que é? Nós realmente organizamos essa reação na maneira que ela seja conveniente, na maneira que ela seja interessante na maneira de expressão e como ela pode ser compreendida pelas outras pessoas. As emoções mais visíveis nas pessoas instáveis são as negativas, né? Então, assim, a pessoa fica com muita raiva, muito chateada, a pessoa fala demais, a pessoa briga demais e briga com muita coisa, né? E elas ficam assim muito na defensiva e muito assim é tudo, o outro é culpado por tudo que está acontecendo. São pessoas com muita dificuldade de assumir a responsabilidade daquilo que está acontecendo ou a sua parte, porque às vezes numa situação existe uma parcela de responsabilidade que é
da pessoa e que ela pode estar realmente também é uma maneira de estar negociando a situação e harmonizando essa situação, né? Então, vejam bem, essa impulsividade, às vezes, ela assusta as pessoas que convivem com as pessoas instáveis, né? Eles se estressam e se preocupam facilmente. Então, às vezes, as preocupações fazem com que essas pessoas fiquem extremamente perturbadas. Elas não conseguem, às vezes, se colocar diante do tempo e se organizar frente a uma preocupação. Nós temos uma preocupação, existe alguma coisa que pode ser feita agora, uma coisa que pode ser feita amanhã, uma coisa que pode ser feita depois, né? Então, nós precisamos nos organizar em relação a estas preocupações. Então, assim, é bom até a gente se diagnosticar se nós estamos, nos encaixamos nesse quadro. Nós temos problemas para conter as nossas emoções. Nós ficamos, às vezes, assim, com uma emoção extremamente exacerbada, e isso está um quadro mais ou menos constante na nossa vida. Nós temos que tomar alguma providência. Né? Quando nós pensamos nas causas, existem causas genéticas, né? Então, assim, é muito importante que as pessoas vejam se existem casos parecidos na família, façam uma avaliação, no sentido, às vezes, até diferenças cerebrais mesmo. As pesquisas que existem recentes no campo da neurociência mostraram que existem diferenças no nível anatômico no cérebro de pessoas que realmente com esses sintomas, em comparação com as outras pessoas que não possuem essas características, né? Duas das diferenças mais marcantes são menos conexões entre o córtex pré-frontal, responsável pelo controle de impulsos, com o resto do cérebro e os níveis mais baixos de serotonina, né? Este é o neurotransmissor que controla emoções e causa uma sensação de bem-estar quando está presente. Então, veja bem, há necessidade de uma avaliação psiquiátrica. Se o quadro que nós diagnosticamos em nós mesmos ou num familiar, numa pessoa conhecida, há necessidade de encaminhamento dessa pessoa para a psiquiatria. Por quê? Porque existem medicações que são moduladores de humor e existem medicações antidepressivas que vão ajudar muito nesse caso, né? Outro trabalho que tem que ser feito é um trabalho com um profissional competente, né? Então, assim, é muito importante procurar um psicólogo que trabalhe com essas questões e que possa ajudar no sentido de estar realmente vendo, investigando, porque os problemas psicológicos, problemas de doença mental, muitas vezes eles são multicausais, é multicausal, ele tem causa genética, ele tem problemas realmente de infância, problemas ambientais, problemas circunstanciais. Então, há necessidade da pessoa estar aprendendo a lidar com todas estas questões, né? Por quê? Porque ela precisa alterar o estilo de vida, ela não pode continuar desse jeito, porque vai existir um desgaste muito grande dela e um desgaste muito grande nos próprios relacionamentos, né? Então, assim, o que que precisa? A pessoa precisa, primeiro, para qualquer mudança, meus queridos, nós temos que nos conscientizarmos de que isso está acontecendo conosco. A partir disso, lógico, existe muitas coisas a serem feitas, né? Essa autoconsciência, esse autoconhecimento, ele é necessário. É necessário o cuidado da nossa saúde física, da nossa saúde mental, né? E até do funcionamento do nosso cérebro. Nós precisamos
Se nós estamos sozinhos ou nos sentimos sozinhos, busque apoio emocional, busque pessoas que possam te ajudar, busque profissionais que possam te ajudar. Se abre, converse com as pessoas que você sabe que te amam e que estão ao teu redor. Sem dúvida nenhuma, você vai receber apoio dessas pessoas e elas vão te ajudar, sem dúvida nenhuma, né? O que precisa? O que que pode ser feito além de tudo isso? Trabalhar a mente, acalmar a mente, cultivar pensamentos bons, praticar técnicas de relaxamento, de meditação, que só vai fazer bem. Então, meus queridos, pensem, pensem um pouquinho a respeito do que eu acabei de falar. Nós, todos nós, em algum momento de vida, já passamos por alguma instabilidade, porque às vezes nós nos desequilibramos. Nós temos momentos em que nós estamos muito equilibrados, e às vezes nós temos momentos em que nós passamos por um vendaval, por um tsunami, e depois a gente firma os pés no chão, se levanta, começa tudo de novo. Quando a gente olha para trás e vê a nossa vida, que nós passamos por momentos assim, o que que nós vamos ver? Nós vamos ver que quando nós fizemos a escolha correta, quando nós realmente tomamos as decisões necessárias para aquele momento de vida, estas questões vão gradativamente, não existe mágica, não existe, existe sempre o resultado de um trabalho, o resultado de um esforço, a satisfação do enfrentamento de uma situação de vida. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito. Um grande abraço. Gostaram do vídeo? Coloque o like, assim o YouTube entende para mandar para outras pessoas. Se inscreva no canal, aperta o sininho, vão ser notificados. Toda semana tem vídeo novo. E passem para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir, o que seria interessante ouvir a respeito desse assunto. Grande abraço no coração de cada um. Até a semana que vem.